E aí, galera, beleza? A paz do Senhor. Hoje nós vamos iniciar uma série diferente, onde nós vamos estar falando sobre os principais mártires da igreja após a vinda de Jesus Cristo. Então, será uma série onde a gente vai expor todos eles, como eles morreram, um pouquinho da sua história, ok? E hoje a gente vai começar com o principal deles, lembrando sempre que Jesus foi o mártir principal que morreu por nós, mas uma pessoa que se entregou ao ministério, à pregação do reino, para que Jesus viesse e fosse aceito, que preparou o caminho. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre João Batista, ok? E como ele foi morto em nome de Jesus, em nome da pregação do reino, e principalmente por ser um homem dedicado e que não tinha parceria com o pecado. Um homem que exortou, e por isso ele foi aí condenado à morte, ok? Então vamos lá, vamos rodar a vinheta aí, e logo depois da vinheta a gente dá início a essa nova série, Os Mártires da Igreja, ok? Beleza, galera, então assim, vamos falar um pouquinho de João Batista, ok? A gente sabe que João Batista foi escolhido por Deus, ele foi um filho do sacerdote Zacarias com a sua esposa Isabel, tá? A gente vê lá que o anjo revelou a eles que eles teriam um filho e o anjo também disse qual seria o nome. O relato a gente pode conferir lá em Lucas, capítulo 1, do versículo 5 em diante, ok? Então, assim, quando João estava mais ou menos com uns 30 anos de idade, né, em torno de 6 meses antes de Jesus Cristo começar a pregar, era o 15º ano do reinado de Tibério César. E Pôncio Pilatos era o governador, e Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes, ok? E ele foi chamado e enviado por Deus, como a gente vê nos relatos da Bíblia, para pregar o batismo de arrependimento, tá? Para quê? Para remissão dos pecados e principalmente para preparar o caminho da vinda de Jesus Cristo. Ok? Então ele pregava o quê? Ele pregava para as pessoas se converterem e converterem os seus corações, né, a Jesus Cristo, que viria após ele, do qual ele mesmo disse que não era digno nem de desatar as suas sandálias. E a gente pode ver isso lá, conferir em Lucas capítulo 3, e em Marcos capítulo 1, e em Lucas do capítulo 1, o versículo 17 também. Ok? Até aí? E a gente vê que João Batista era um homem muito reto perante a Deus. E o anjo, praticamente, diante da escolha, ele disse que ele seria um homem que muitos conheceriam a ele, que ele seria poderoso perante o Senhor, né, preparando o povo para que a profecia da vinda do Messias se cumprisse, ok? Então a gente vê aí
que através de João Batista o plano da salvação começava a ser anunciado ao povo de Israel. João foi enviado por Deus para testemunhar sobre Jesus Cristo e que Jesus seria a verdadeira luz. E ele andou praticamente às margens do Rio Jordão, batizando. Isso a gente pode conferir lá em João, no capítulo 3. E nesse meio tempo aí também, ele fazia o quê? Ele batizava os penitentes, aqueles que se chegavam a ele, né? E confessavam os seus pecados. Eles se batizavam para a remissão dos pecados. E até Jesus se chegou a João Batista para ser batizado por ele também. Ok? Então, Jesus foi batizado pelo próprio João Batista. E a gente pode conferir esse relato lá em Mateus, no capítulo 3, acho que do versículo 13 em diante. E a gente vê também, que João Batista ele tinha tanta consideração pelo Senhor que ele chamou a Jesus do Cordeiro de Deus, né? Relatando que ele era o verdadeiro Messias. E João Batista era uma pessoa muito humilde. A gente vê que há relatos que falam sobre a sua roupa, que ele era simples, comia gafanhoto, vivia de uma roupa de pele de animal com um cinturão. E assim, é interessante ver que muitas pessoas se achegavam a ele. E eu fico pensando assim, imagine os fariseus da época, o que ficavam pensando, né? Quem seria realmente João Batista? Eles que eram conhecedores e analisavam a lei de um modo muito criterioso, né? E muitos discípulos, vamos dizer assim, se achegavam a ele, muitas pessoas se achegavam a ele e achavam que ele era o Cristo, o Cristo das profecias, né? A gente vê lá que ele tem que dizer para todos, viu? Eu não sou Jesus Cristo, eu não sou o Messias. E tá relatado isso lá em João, no capítulo 1, do versículo 19 em diante. Ok, até aí? Então a gente tem esse apanhado geral de João Batista, né? E aí a gente vê que, na época, quem era o governante era o tetrarca Herodes, e o Herodes era bem safadão. O Herodes era safadão, e ele cometeu um pecado sério. E ele fez o que? Ele largou a sua mulher, que era filha de Aretas, o rei da Arábia, e tomou como mulher a esposa do irmão dele, o Filipe. E diz a lenda que ele próprio mandou matar o irmão, né? E aí o João Batista, que era um homem íntegro, reto, diante de Deus, fez o quê? Ele não deixou barato não, ele foi lá e repreendeu Herodes e disse para ele assim, não te é lícito possuí-la. Mateus 14, versículo 4. E aí o safadão do Herodes, com o perdão da expressão, mas era bem isso que ele era, né? Ele fez o quê? Ele começou a odiar o João por causa disso, dessa repreensão que ele fez. Aí Herodes faz o quê? Manda prender, segura João preso no seu castelo. Ele não tem coragem de matar João porque João era muito querido. João era uma pessoa muito respeitada pelas pessoas. E aí ele não mata João. Ele deixa João preso. E aí o que acontece? João não abandona o seu ministério. Ele continua pregando. É legal que de dentro da prisão ele faz o que? Ele manda alguns dos seus discípulos até Jesus Cristo para verificarem realmente se a doutrina, se o que Jesus fazia, se os milagres confirmavam realmente que Jesus era o Messias.
né? E a gente vê essas passagens lá em Mateus, no capítulo 11, e em Lucas, no capítulo 7. E aí, o que acontece? Depois de muitas ocasiões, né, que Cristo foi testificado aí, através também da própria vida de João Batista. Olha que interessante esse relato aqui, ó. Depois de muitas ocasiões, ó, Cristo testificou da grandeza de João Batista, dizendo que ele era o verdadeiro Elias espiritual, uma luz brilhante entre os nascidos de mulher, o maior dos profetas. Mateus 11:14, João 5:35 e Lucas 7:28. Jesus reconheceu a autoridade que João Batista tinha. Bem legal, né? E aí conta a história que o Herodes, depois que tomou a mulher do seu irmão Filipe, né? E João o repreendeu. Ele tinha vontade e desejo de matar João, mas ele não o fez. E aí o que acontece? Herodes estava comemorando o seu aniversário. Ele estava comemorando o seu aniversário. E aí o que aconteceu? A filha de Herodias, que era a mulher que ele tomou, dançou para Herodes. E ele gostou demais, né? Ele era espertão. E aí ele chegou para ela, de tanto que ele gostou, ele falou assim, viu, pede o que você quiser para mim que eu vou te dar. E aí a mãe dela, muito esperta, fez o quê? Falou para ela assim, viu, pede a cabeça de João Batista na bandeja. E foi o que ela fez. E quando ela revelou isso a Herodes, a palavra diz que ele se entristeceu, né, por causa do juramento que ele tinha feito. Mas mesmo assim, ele cumpriu, mandou matar João Batista e trouxe a cabeça de João Batista na bandeja e entregou para ela como ele havia prometido. Então, João Batista foi decapitado, né, e a sua cabeça foi colocada numa bandeja e entregue à filha de Herodias e praticamente a Herodias, como uma forma de vingança aí pela repreensão que ele tinha feito pela atitude de Herodes. Vale ressaltar também que Flávio Joséfo faz um relato sobre João Batista. Olha que legal que Flávio Joséfo escreve, ó. Ele coloca aqui, ó, no capítulo 7 do 18º livro da história dos judeus, Flávio Joséfo escreve assim, ó. Comenta-se entre os judeus que o exército de Herodes foi destruído pelos justos juízos de Deus em consequência de João, chamado de Batista, pois Herodes, o tetrarca, deu ordem que matasse este homem piedoso que andava exortando os judeus a terem vidas virtuosas e justas. Batizava-os, deixando claro que esse batismo só teria valor se eles abandonassem não apenas um ou dois pecados, mas que haveriam de purificar o coração todo. Bem legal isso aí, né? Um historiador secular, um relato extra-bíblico, e ele foi citado por Flávio Joséfo em seus escritos. E segundo alguns cálculos teológicos, a morte de João Batista aconteceu 32 anos depois do nascimento de Jesus Cristo, no 17º ano de Tibério, que foi o imperador romano, ok? E aí dizem que o corpo de João Batista estava na cidade de Sebasta, que fica na Palestina, até os tempos de Juliano. E depois disso, os ossos estarem enterrados lá, houve uma revolta, né? E os seus ossos foram queimados pelos inimigos que invadiram o reinado, né? E conta-se a história
que os seus ossos queimados e as suas cinzas foram jogadas ao vento. Então, assim, João Batista, resumindo, foi decapitado pelo capricho de duas mulheres. E o imperador, ou melhor, o tetrarca Herodes, para não faltar com a sua palavra, acabou matando a João Batista, ok? Então esse é o nosso primeiro vídeo da série Os Mártires da Igreja. Espero que vocês tenham gostado. É um resumo, ok? Para você que é um iniciante da Palavra de Deus, um estudante que busca um pouco mais de conhecimento, você já sabe aí um pouquinho da história de João Batista, ok? Um profeta do Senhor, um homem que veio a pregar o reino e a preparar o caminho da vinda de Jesus. Se você gostou, não deixa de dar o seu like, compartilhe também com as pessoas, com aqueles que vocês sabem que necessitam aí de maior conhecimento, para aqueles que são novos convertidos, ok? Que Deus abençoe e até a próxima!